Nós estamos na série Trabalho, Lazer e Prazer, quinta semana, e o nosso assunto de hoje é concluindo tarefas. E eu queria trazer à memória algumas coisas que vão nos lembrar de tarefas concluídas e de outras nem tanto. O Brasil teve 2 eventos grandes agora recentemente. Um deles, a Copa, que não nos traz boas lembranças, né? E as Olimpíadas. Para esses 2 grandes eventos, uma série de obras foram prometidas e se disse que isso seria chamado de legado. Dessas obras, provavelmente vocês também têm acompanhado. Muitas delas ficaram prontas e outras não. O legado ele seria para que eu e você, cidadãos, usufruíssemos daquilo que foi feito em função dessas competições. Eu tive recentemente em São Paulo e a gente precisou trocar de aeroporto, de Congonhas para Guarulhos, e a gente tinha algumas coisas no centro para fazer. Eu gosto de andar de metrô, andamos de metrô, mas um trajeto a gente precisou fazer de táxi. E o taxista foi nos mostrando uma linha que seguia paralela, que deveria ter ficado pronto para a Copa de 2014, ligando por metrô os 2 aeroportos. Aí o taxista diz assim: bom, como a gente está em época de campanha, essa semana tem 16 trabalhadores trabalhando nesses 80 quilômetros. Saiu uma reportagem no jornal local. Obras que não foram concluídas, tarefas que não foram concluídas. Ouvi essa semana que finalmente o trecho sul da BR-101, que eu uso para visitar os meus familiares, ficou pronto. Quando eu e a Graziela casamos, muito tempo atrás, quando eu era jovem, ela continua jovem, nós íamos de Jaraguá para Três Coroas e gastávamos em torno de 9 horas e meia para fazer 620 quilômetros. As últimas vezes, com pequenos trechos que não estavam duplicados, e daqui para Três Coroas o trajeto que eu pego que não é duplicado é os 30 quilômetros até a 101 aqui, e depois em Osório alguns quilômetros também até Três Coroas, que dá uns 40 quilômetros. A gente consegue fazer o trecho agora com essa duplicação em 6 horas e meia, 6 horas e 40, andando no limite de velocidade. Eu quero deixar bem claro isso. Como eu sempre faço, e eu tenho testemunhas agora do final de semana, do retiro, que muitos me ultrapassaram subindo para a serra em São Bento. Obras concluídas e obras que não foram concluídas. Tarefas concluídas e tarefas que a gente não conclui. Talvez isso seja mais fácil para ti, ou você lembra de situações agora de casa, que coisas pequenas vão ficando. Eu quero dar mais um exemplo disso. Todos nós votamos hoje. E no final de nós termos colocado lá os nossos 2 candidatos, talvez você nem tenha esperado tempo para ver essa tela. Você ouviu o barulhinho da confirmação e você já saiu de lá. Mas a última coisa que aparece deveria ser essa tela, dizendo fim. Será? Será que a eleição, ou será que a votação, ela encerra, deixa concluída a nossa tarefa, enquanto cidadãos? Eu creio que não. Primeiro, se o teu candidato foi eleito, agora é a hora de você cobrar dele tudo aquilo que ele prometeu. Se o teu candidato não foi eleito, você tem que cobrar daqueles que se elegeram, porque eles prometeram alguma coisa. Eles estão ocupando o lugar que seria do teu candidato. A gente acha que a eleição determina o final desse processo
político desse processo que nós somos envolvidos e nós não temos como ficar isentos dele. Tarefas concluídas ou não. Eu quero falar de 3 coisas hoje à noite que nos ajudam a concluir as tarefas. A primeira delas é manter o nosso foco. O foco é o fator mais importante para que a gente consiga terminar uma tarefa. Eu sei que tem coisas que não dependem exclusivamente da minha vontade. Das obras, por exemplo, que eu citei, não bastava uma pessoa ter foco. Mas as pequenas coisas que acontecem lá na nossa casa, a maior parte das vezes não é porque a gente não tem a ferramenta ou não tem acesso a essa ferramenta. A maior parte das vezes é que o nosso foco ele é tão amplo, tão difuso, que a gente não se concentra naquilo que deveria ter sido feito. E eu não estou falando de ninguém de vocês, eu estou falando de mim. Tem tantas pequenas coisas lá em casa que eu deveria fazer e não faço. Porque meu pensamento ele voa e eu não presto atenção naquilo. Para concluir tarefas, nós precisamos de foco. Conhecem esse sujeito aí? A gente de vez em quando tem citado frases dele, né? Steve Jobs, ele diz assim: algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa em que você irá se focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. A gente consegue compreender a diferença nisso? A gente assume para nós 1 milhão de coisas. E no meio daquele 1 milhão de coisas, a gente diz, essas 5 são as mais importantes, e essas vão ter a minha dedicação, a essas eu vou me empenhar. E o Steve Jobs diz diferente isso. Ele diz ter foco é no meio desse 1 milhão de coisas. E ele diz, podem ser boas ideias. A gente escolher uma delas. Isso é ter foco. Faça uma coisa de cada vez. A maioria de nós não vai ser uma pessoa multitarefas. Multitarefas é aquele que consegue desempenhar um monte de coisas ao mesmo tempo. A maioria de nós não vai ser assim. Manter o foco nos ajuda a concluir tarefas. Segunda coisa, nós precisamos de uma rotina. Nós costumamos ouvir a palavra rotina e a gente já logo interpreta ela de uma maneira muito ruim. A gente pensa a rotina como monotonia, como tédio, e talvez no dicionário elas até sejam um sinônimo disso. Mas rotina não necessariamente precisa ser isso. Nós estávamos no retiro de casais esse final de semana, em algum momento o pastor Valdir falou de rotina, e quando ele começou a falar disso, eu até falei para ele depois no almoço, eu achei que ele ia estragar esse ponto da pregação, e aí eu ia ter que gastar tempo hoje à tarde para refazer tudo isso. Nós precisamos de rotina. Valdir falou pelo menos 2 coisas que eu incorporei aquilo que eu já tinha. Ele falou que o nosso corpo precisa de uma rotina. Ele falou da experiência dele de, em tempos passados, andar por todos os 5 continentes. E ele, de repente, estava na África e na outra semana na Europa ou África. E os fusos horários diferentes. E ele disse que dormir, comer, isso muda totalmente. Fora o tipo de comida que se come ainda em determinados lugares muito diferentes do nosso. E ele diz, hoje eu pago o preço por isso. Porque o meu corpo por muitos anos não teve uma rotina. Não teve uma rotina saudável, rotina ele teve. Ela era de estar em todos os lugares de vez em quando e de tempos em tempos. A segunda coisa a respeito de rotina que ele falou é que a nossa família precisa de uma rotina. E esse era o assunto do retiro, família e criação de filhos. E ele disse, se nós não tivermos uma rotina na nossa família, as coisas não vão funcionar. Ele disse que os filhos precisam saber
horário de dormir, eles precisam saber a quem eles vão recorrer em determinada situação. Nós precisamos de uma rotina. O Mário Sérgio Cortella, ele diz que a monotonia é a morte da motivação. Por isso precisa ficar muito claro para nós que rotina não é sinônimo de monotonia. É apenas um sistema organizado pelo qual determinadas coisas são feitas por nós, ou dentro da nossa casa, ou em relação com aqueles que convivem conosco. Uma outra frase do Mário Sérgio Cortella, ele diz, bom, se a gente precisa de rotina, se rotina não é sinônimo de monotonia, como ela se aplica à nossa vida e o que a gente tira dela? Ele diz assim, o perigo é quando a rotina deixa de ser algo que me prepara melhor para aquilo que estou fazendo, e passa a ser algo no qual eu não presto mais atenção. Rotina nós precisamos, mas ela não pode nos levar a um processo mecânico de que a gente simplesmente faça algumas coisas sem pensar mais nelas, e a gente ouve de vez em quando isso, né? Faz igualzinho ao teu pai fazia. A gente simplesmente repete algumas coisas por rotina, mas que não são saudáveis para nós. Se nós queremos concluir trabalhos, nós precisamos de alguma rotina. A terceira coisa, tome cuidado com a procrastinação. E interessante que essa palavra apareceu na primeira pregação dessa série, que também foi comigo. E eu usei o exemplo do carro do Heitor, que estava muitos meses por pintar lá em casa. E eu disse que eu pintei ele naquela semana para poder falar disso. E disse que ainda faltava uma coisa, que era colocar ele na parede. E ele ainda não está na parede. Mas dessa vez eu tenho uma boa desculpa. Eu viajei, fiquei muito tempo fora, então foi por isso. Foi nada. Foi porque eu não tirei tempo para isso. O dicionário define procrastinação, que é uma palavra bonita na minha opinião, como transferir para outro dia ou deixar para depois algo que a gente deveria ter feito. E provavelmente vocês vão lembrar de um ditado que diz assim, não deixe para amanhã, não deixe para amanhã. Alguém não conhecia esse ditado? Então, em teoria, nenhum de nós deveria ter problema com procrastinação, certo? Bom, eu também não perguntei quem concorda ou não com ele, né? Porque a gente pode conhecer e discordar. Procrastinar é deixar para amanhã aquilo que a gente pode ou que a gente deveria ter feito hoje. Significa simplesmente fazer de conta que isso pode ficar. Não é importante e, em última análise, é isso que a gente está dizendo. Quando a gente vai deixando essas coisas, a gente está dizendo isso não é importante. No meu caso, não colocar aquele carro na parede agora, para o Heitor colocar os Hot Wheels dele. Eu estou dizendo para ele que um monte de outras coisas aparecem em primeiro lugar. Inclusive eu chegar em casa à noite e sentar no sofá e assistir os meus programas de esportes. Ele gosta, ele senta comigo, a gente assiste junto. Mas o carro continua lá no chão. Procrastinar, cuidado com isso. Enquanto a gente vai empurrando com a barriga, as tarefas elas não são concluídas. Falei então de 3 coisas que nos ajudam a concluir as tarefas. Primeiro, a gente precisa de foco. Segundo, a gente tem que ter uma rotina para determinadas coisas, um sistema pelo qual a gente se organiza para que a tarefa seja concluída. E a terceira coisa, cuidado com esse hábito que é de muitos de nós, de deixar para amanhã, ou depois de amanhã, ou quem sabe para as férias, aquilo que a gente poderia ou deveria fazer hoje. Eu quero convidar vocês ainda a olhar alguns exemplos bíblicos agora. Esdras e Neemias são personagens do Antigo Testamento.
e eles contam a história da volta do povo de Judá para Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Esdras capítulo 1, vamos dar uma olhadinha lá? A gente pode deixar aberto, porque eu vou olhar alguns versículos, nós não vamos ler nenhum trecho maior hoje da palavra, mas nós vamos olhar alguns versículos. Essa volta do povo de Judá, ela começa a acontecer por volta do ano 538, antes de Cristo. Portanto, 500 anos antes do nascimento de Jesus. Rei Ciro, que era o rei babilônico, ele por decreto diz que todos os escravos podem voltar para casa. E eles devem reconstruir Jerusalém, devem reconstruir a sua cidade. E inclusive ele permite que eles reconstruam o templo. Esdras capítulo 1, então, versículo 5, diz assim: Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se para ir para Jerusalém e construir o templo. Primeira coisa, tem o decreto do rei. Mas o texto diz que voltou para Jerusalém aqueles que por alguma razão tiveram seu coração aquecido, com a ideia de voltar para sua cidade. Aqueles que tiveram o coração aquecido com a ideia de reconstruir o seu lugar de culto. O texto não diz que ninguém foi obrigado a voltar. O texto não diz que o rei Ciro disse agora, esse grupo que está à minha direita, voltam e vão reconstruir aquilo que foi destruído pelo meu povo tantos anos antes. São aqueles que querem ir. Mas rapidamente aquilo que é desejo, aquilo que aqueceu o coração, fica para trás. Capítulo 3 de Esdras. Versículo 2 diz assim. A gente pode ler o versículo 1 junto também. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes Zorobabel, filho de Saltiel, e os seus companheiros, começaram a construir o altar do Senhor de Israel para nele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei. Eles começam a obra. Ela ainda não está pronta, mas o altar já começa a ser colocado. E nesse mesmo capítulo 3, o versículo 6 diz assim: a partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Embora ainda não tivessem sido lançados alicerces do templo do Senhor. Qual era a tarefa? Voltar e reconstruir o templo. Quem foi para lá? Aqueles cujo coração Deus motivou para isso. Agora passa um tempo e a única coisa que foi feita é o altar. Eu sei que a ilustração ela não é da mesma dimensão do fato acontecido. Mas seria como se eu e você comprássemos um terreno e tivéssemos agora a planta da casa pronta e tivéssemos o desejo de construir isso. E a primeira coisa que nós gaúchos faríamos era lá no fundo de casa juntar alguns tijolos e fazer aquela churrasqueira no chão. E agora a gente convida todos os amigos para virem para a nossa casa. E faz o primeiro churrasco. E faz o segundo churrasco. E o terceiro. E nada da casa ser construída. Eles não fazem aquilo que eles tinham proposto no seu coração. A obra ficou parada de 538 a 520 a.C. Por 18 anos, eles se reuniam para fazer o churrasco nos fundos do quintal, com um monte de pedras amontoadas. Estou exagerando no exemplo, isso não é bem assim que aconteceu. Teve oposição, teve uma série de coisas. Mas eles deixam de fazer aquilo que eles tinham no coração inicialmente.
nessa época, o profeta, ele é Ageu. E Ageu vai dizer assim, deixa eu só abrir Ageu lá para a gente ler isso também. Ageu é lá no finzinho do Antigo Testamento. Talvez seja mais fácil você voltar de Mateus. Ageu capítulo 1, versículo 2 diz assim: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor? Deus perguntando através de Ageu para aquele povo que estava se reunindo para fazer o churrasco, mas que ainda não tinha feito aquilo que estava no coração inicialmente. Versículo 5, Ageu pergunta assim, desculpem, não é o 5, é o 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Para mim ficam claras algumas coisas nesse texto. Eles perderam o foco. Eles voltam com um desejo, eles voltam com uma boa intenção, mas no meio do caminho ou no tempo que eles estão na cidade, alguma coisa diferente acontece e construir o templo não é mais prioridade. Mas eles constroem as suas casas. Eles não ficam de braços cruzados. Eles apenas mudam o foco. Uma segunda coisa que acontece, Neemias ele volta para Jerusalém um pouco depois de Esdras. E Neemias organiza a coisa de novo. Neemias ele vê que a cidade ela não tem segurança. E ele começa a reconstruir os muros, e ele estabelece uma rotina para as coisas que deveriam acontecer. Primeiro, cada um reconstruiu próximo à sua casa. Quando a gente percebe que a nossa casa, que a nossa família está em risco, a motivação é diferente, né? E eles reconstroem os muros perto de onde eles estão. De novo tem oposição. E Neemias agora diz, isso está no capítulo 4 de Neemias. Neemias coloca eles para prestar atenção num sentinela. E ele diz, vai ter alguém que toca a trombeta. Se essa trombeta for tocada, usem a espada que vocês trazem na cintura. Neemias estabelece uma rotina para a reconstrução dos muros, e inclusive dizendo, carreguem junto com vocês, não apenas a ferramenta de trabalho, mas carreguem também um instrumento de defesa, uma arma de ataque. Neemias coloca pessoas para vigiar enquanto eles trabalham. Ele estabelece uma rotina. Se num primeiro momento eles perdem o foco, eles procrastinam aquilo que eles deveriam fazer. Quando Neemias entra na história, de novo tem um ritmo, uma rotina para fazer aquilo que era necessário. Se a gente der um pulo agora para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, quando ele sai de cidade em cidade, nas cidades maiores do Império Romano, ele tem uma rotina na sua tarefa missionária. O apóstolo Paulo sai e chega no sábado numa sinagoga. Sinagoga era o lugar de culto dos judeus. E ali ele começa a falar de Jesus. Isso aconteceu pelo relato de Atos na maioria das cidades onde o apóstolo Paulo chegou. A rotina ela é importante para nós. Eu imaginei que isso aconteceria, então nós já estamos no lucro. Tomara que passe logo a carreata. Vocês ainda me ouvem? Eu não me ouço. Ouvem? Dá um pouquinho de retorno para mim então, Gabriel. Vamos tentar. Se vocês não me ouvirem, acenem. Talvez feche a porta lá de trás, que já nos ajuda a não ouvir. Isso. Faz parte do processo eleitoral, então. O apóstolo Paulo, quando ele sai na sua tarefa missionária, ele tem uma rotina.
ele vai para as sinagogas, ele vai para um lugar de culto. Esse barulho entra por todos os lugares. Desgastaram os foguetes agora, Mauro. Vamos tentar de novo. Rotina, um foco e o cuidado para que a gente não empurre adiante aquilo que é a tarefa que a gente quer concluir. Eu quero, antes de nós concluirmos, deixar duas perguntas para que você pense uns instantes sobre ela. Qual é o chamado? A tarefa específica que Deus deu para nós, o seu povo, nesse tempo e nesse lugar. O que Deus nos deu como tarefa, que de repente não está diante dos nossos olhos, para o qual nós não estabelecemos uma rotina. E se nós não estamos vendo e não temos uma rotina, nós certamente estamos procrastinando isso. O que é que Deus nos deu como tarefa, assim como lá com Esdras e Neemias a tarefa era reconstruir o templo. O que Deus tem dado para nós como tarefa, para nós como igreja, como corpo dele, como povo dele nesse tempo e nesse lugar. Uma segunda pergunta: o que ele tem dado para ti de tarefa como homem, como mulher, como pai, como mãe, como marido, como esposa? Quais são as tarefas que você precisa concluir no seu lar? Não estou falando agora de coisas físicas, de botar o prego, o parafuso na parede, mas quais são as coisas que estão ficando incompletas na tua relação familiar? Quais são as coisas que estão incompletas porque você perdeu o foco, porque você esqueceu que aquilo tinha que entrar na agenda, porque você simplesmente está empurrando isso para o dia seguinte? Quais são as coisas? Eu quero terminar com um último exemplo. Na cruz, Jesus completa uma obra. Se nós lermos Lucas capítulo 22, lá Jesus está orando e ele diz assim para o Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus tem noção de que aquilo que ele vai fazer é algo doloroso, é algo que ele não queria passar se isso não estivesse na vontade do Pai. Mas ele diz: seja feita a tua vontade, não a minha. E ele vai para a crucificação. João 19, versículo 30. Depois de ter sido preso, Jesus diz assim: está consumado. Jesus diz: está concluído. A tarefa que me foi dada, ela está concluída. No que diz respeito à salvação, à obra salvífica, Jesus fez tudo o que era necessário. Jesus começa o seu ministério dizendo para os discípulos: eu tenho uma tarefa. E ele lembra os discípulos de vez em quando que ele tem essa tarefa. Jesus não desvia o foco dele para outras coisas. Tentaram fazer dele rei, tentaram fazer dele um mestre. E Jesus vai dizendo: a minha tarefa é outra. Jesus tem uma rotina naquilo que ele vai fazendo. Jesus chama discípulos e vai os capacitando, porque se ele sabe que ele vai morrer no final, e depois disso ressuscitar e voltar para o Pai, quem vai continuar tudo isso? Então lá no começo Jesus chama homens e mulheres, e os capacita a fazerem a mesma coisa. E no final de tudo isso Jesus diz: está consumado. Jesus conclui a tarefa que o Pai lhe deu. Eu não quero comparar as nossas pequenas coisas, aquele quadro que nós não penduramos, com o que Jesus fez na cruz. Eu quero apenas dizer que, no que diz respeito à salvação, a obra está completa. O
que isso tem a ver conosco. Eu já contei essa história outras vezes e ela nos surpreendeu quando a gente conseguiu interpretar isso também à luz do que Jesus fez. 2 anos atrás, a Graziella e eu mudamos de apartamento. E quando a gente faz mudança, a gente vai descobrindo algumas coisas dentro de casa que a gente guardou e a gente não sabe por que estava lá. Nós, separando as coisas para a mudança, nós descobrimos uma cafeteira no nosso armário da cozinha. A cafeteira estava dentro da caixa original. E a gente perguntou o que isso faz aqui. E a gente chegou à conclusão que ela tinha sido nos dada de casamento 10 anos atrás. A cafeteira estava na nossa casa por 10 anos. Ela funcionava. A gente gosta de café. Mas ela estava guardada. Quem nos presenteou fez tudo que estava ao seu alcance. Deu o presente. Nós até simpatizamos com o presente, porque a gente desembrulhou e guardou bem guardado. Mas nós não usamos. Com relação à obra de Jesus, está consumado. A tarefa foi concluída. Mas enquanto nós não usufruirmos disso, é apenas uma informação histórica. A gente pode até achar bonita a história, mas enquanto nós não vivermos a partir disso, não muda absolutamente nada na nossa história. A gente fez café de diversas outras maneiras. E nós também tentamos, a gente tenta usar aquilo que a gente tem para dizer, Jesus não precisava ter morrido. Eu sou uma pessoa boa, justa, eu até vou no culto. Fazer café de outra maneira. O meu convite nessa noite é que, do ponto de vista da nossa família e das coisas do dia a dia, seja na nossa casa, ou seja no nosso trabalho, a gente conclua tarefas. A gente tenha foco, que a gente tenha uma rotina, que a gente não fique empurrando para amanhã aquilo que a gente pode ou deve fazer hoje. Mas do ponto de vista espiritual, daquilo que diz respeito ao nosso íntimo, no que diz respeito a onde nós vamos passar a eternidade, Jesus concluiu a tarefa. E a mim e a você, só nos cabe dizer sim. João 1,12, versículo bastante conhecido. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Está consumado. A tarefa foi concluída.